Para o início do grande expediente. Tem a palavra... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa, logo em seguida, vereador Julião. Eu queria dispensar o uso da fala no grande expediente, ao mesmo tempo lembrar que sexta-feira é o aniversário oficial da cidade de Jundiaí, dia 28 de março, também o dia do meu aniversário, senhor presidente. Nós recebemos aqui uma documentação do seu Leonelo, inclusive já levado pelos meus assistentes lá para a minha sala, mas dizer que oficialmente a data 28 de março é a elevação de Jundiaí à condição de cidade. E a data de 14 de dezembro é a elevação de Jundiaí à cidade de vila, a condição de vila. Então aquela discussão toda em função do feriado. Mas dizer que eu estou muito feliz de saber que o 28 de março, além de ser o meu aniversário, é oficialmente a comemoração da data oficial da elevação de Jundiaí à categoria de cidade. Questão de ordem, senhor Já presidente. leve um grande abraço do seu amigo, se não vê-lo até o dia 28 de março, vereador Carlos. Questão de ordem, senhor Questão de ordem, presidente. Eu vereador gostaria de Vossa Excelência que tirasse meu nome da fala pessoal, por favor. Está dispensado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Assim como o vereador Doca, o vereador Val, o vereador Carlos Kubitsa, também gostaria de retirar o meu nome do grande expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Caixan. Eu também peço a retirada da minha fala no grande expediente. Está dispensado. Primeira oradora inscrita, a vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos muito felizes que tenha sido sanada a questão do mamógrafo do HU. Temos batalhado muito para que essas questões relativas à saúde sejam pelo menos minimizadas. Estamos também preocupadas com a questão da radioterapia, até porque foi matéria da Folha de São Paulo agora, desta terça-feira, uma matéria muito grande falando sobre radioterapia e que 54 mil pacientes esperam radioterapia no país. Nos preocupa muito saber, e foi inclusive noticiado pela Folha de São Paulo, que serviços como o de Jundiaí paralisaram as suas atividades e estão encaminhando os seus pacientes para outros locais, como é o caso de Campinas. E a gente sabe o sofrimento e a dificuldade do transporte desses pacientes vitimados pelo câncer para irem até Campinas, poderem realizar os seus tratamentos em radioterapia. Nos chama a atenção na matéria que a radioterapia ela é fundamental para o tratamento do câncer, que quanto mais rápido e eficaz o procedimento, mais chances tem o paciente de sobreviver, mais longevidade terá esse paciente em relação ao seu tratamento. É importante dizer que o Instituto Nacional do Câncer estima que 351.720 novos casos de câncer, sem contar o câncer de pele, surgirão nos próximos 5 anos. E 60% desses pacientes, desses 350 mil pacientes, necessitarão de radioterapia. Mais triste ainda é saber que o Ministério da Saúde não sabe informar qual o tempo de espera para esse procedimento. E também
o problema também não se resume só à falta de aparelhos, mas também, segundo a Sociedade Brasileira de Radioterapia, o Ministério não atualiza o valor do procedimento há anos e também não paga o número de procedimentos realizados, o que acaba ficando a conta para os hospitais e para os centros de radioterapia pagarem. Então, eu acho que é uma coisa que nós devemos nos preocupar. Jundiaí, em segundo lugar, está como causa de mortes o câncer. Em primeiro lugar, são as causas vasculares. E a gente precisa começar a se preocupar. Eu espero que até agosto nós tenhamos aí o novo acelerador linear que vem para Jundiaí, para que possamos tratar os nossos pacientes aqui mesmo. Para que não tenhamos que encaminhá-los para outros municípios. Quando a gente fala de saúde, a gente se preocupa muito com a saúde, porque acho que é o bem maior do ser humano. É o que não tem possibilidade de espera. E, nesse sentido, nós precisamos dizer que, quando eu vejo uma notícia que falava, inclusive, sobre o trabalho que a gente faz na questão do mamógrafo, fizemos até a semana passada, e vejo uma repórter dizer o seguinte, que houve uma denúncia de que o Hospital São Vicente não estaria realizando os exames de tomografia pelo aparelho, que foi, inclusive, doado pela Siemens. Sem dúvida, nós recebemos uma denúncia dizendo que me parece que o aparelho tivesse algum problema. Mas quando a repórter Roberta Borges coloca que não estaria funcionando em virtude de falta de peças, porque acreditava-se que algumas partes do aparelho teriam sido furtadas, é simplesmente um absurdo. Então, a gente fica muito triste, senhor presidente, que algumas pessoas nem sabem do que estão falando, ou ouviram alguém comentar, ou colocam muitas vezes palavras na nossa boca que não foram ditas, né? E isso é um absurdo, porque em nenhum momento essa vereadora fez essa colocação. Ao contrário, eu sei da importância do trabalho que está sendo realizado no Hospital São Vicente pela radioterapia, pelo tomógrafo que realiza a tomografia. Eu sei da importância dos quase 400 exames que são realizados pelo São Vicente. Sabemos a importância, inclusive, e a necessidade que temos de o poder público, se Deus quiser, entrar numa negociação com os vicentinos e comprar efetivamente o Hospital São Vicente. Essa é uma luta dessa vereadora, estamos em conversa sempre com os vicentinos, porque temos essa proximidade e sabemos da necessidade de que o hospital passe efetivamente para o poder público, para que a gestão seja do poder público, para que todos os equipamentos que sejam colocados dentro do São Vicente permaneçam com o poder público. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter esses encaminhamentos, e eu espero, e eu tenho certeza, que o prefeito Ari Fossen fará esse encaminhamento de compra do Hospital São Vicente, assim como tenho certeza de que, quando realizada ou fundamentada a questão da compra da Casa de Saúde, tenhamos um convênio, sim, com o Estado. E esta vereadora está tentando uma conversa junto com a Comissão de Saúde em São Paulo, na Secretaria do Estado de Saúde, para conversarmos com o doutor Barradas, para termos a certeza de que esse convênio será firmado, porque senão o Jundiaí não conseguiria manter mais do que 2 ou 3 hospitais, não conseguiria manter, até porque a gente sabe que os procedimentos que são pagos pelo SUS estão defasados há anos. Nós sabemos as dificuldades que todos os hospitais, inclusive as casas de misericórdia, estão passando, né? Então, nós precisamos realmente fazer com que as coisas aconteçam na nossa cidade. E a saúde é tudo. Mas a gente não pode não pode deixar de lembrar que saúde também tem a ver com transporte. E nós precisamos que ampliem os horários de ônibus da Malota Moisés,
que nós sabemos que as pessoas, principalmente nos horários de 6h30 da manhã e de 8 horas, nós não temos ônibus, e que quem trabalha na Malota tem que andar todo o caminho, já que não existe ônibus para aquele local. Nós precisamos também que obras sejam feitas no Jardim Bonfilhole, para que haja asfaltamento daquelas ruas que estão há anos macadamizadas, esperando por uma capa de asfalto. Isso iria valorizar o bairro, iria ajudar muito, principalmente evitando acidentes, né? Nós precisamos também que haja ampliação dos horários da linha de ônibus 557, que vem de Voturucaia, que para no terminal da Colônia, e normalmente eles estão lotados, e as pessoas que se dirigem ao terminal da Vila Ares não conseguem tomar o ônibus. Nós precisamos de melhoria de sinalização de trânsito nas ruas do bairro de Jundiaí-Mirim, porque são vários acidentes por falta de sinalização naquelas ruas, e ali o tráfego é muito intenso. Precisamos também que haja asfaltamento das ruas do Jardim Celeste, que haja também o recapeamento da Avenida Humberto Cerezer. A Humberto Cerezer, principalmente na altura aí do bairro de Jundiaí-Mirim, quase chegando no Caxambu, está esburacada, mas de uma forma impressionante, que não dá para passar. Só para terminar, senhor presidente, precisamos pensar na segurança, melhorando a iluminação das vias públicas da Rua Aristides Mariotti, no Recanto 4º Centenário. Precisamos também que haja manutenção da ponte que tem lá ligando a Namiazém com o Romão de Souza. Precisamos efetivamente que o poder público construa bocas de lobo na Rua João Micheletri, no Jardim Florestal, porque nós estamos aqui começando com casos de dengue, já temos 3 casos de dengue na cidade, e lá existe um alagamento depois da chuva, que fica por semanas aquela água parada, com a possibilidade de proliferação do mosquito da dengue. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente também percebe que nós precisamos, de forma emergencial, que haja, por parte do poder público, possibilidade de cobertura dos pontos de ônibus, porque não dá mais para a gente passar em dia de chuva e ver um monte de pessoas, um monte de cidadãos, às vezes sem guarda-chuva, sem proteção, à espera do ônibus, debaixo da chuva. E quando chegar o frio, expostos ao vento frio. Então, não há mais possibilidade. Precisamos que o poder público tome uma iniciativa de se construir o mais rapidamente possível abrigos de passageiros em todos os pontos de ônibus da nossa cidade. Mas que construa, senhor presidente, como a lei manda, que realmente que abrigue os passageiros do frio, da chuva, do sol, e não que possa colocar em risco a vida dos passageiros quando se constrói alguma coisa que possa enferrujar e cair na cabeça de alguém. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Muito bem, vereadora Silvana. Próximo orador inscrito, o vereador Marcelo Gastaldo. Peço a palavra. E a tem, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos ouve, nos assiste, falar um pouco, até um tanto breve, senhor presidente, as visitas que fizemos esse final de semana, feriado para alguns prolongado, né? Até aproveitaram alguns para fazer um passeio, mas um final de semana, um feriado que tem como objetivo principal, né, a ressurreição, a Páscoa do Senhor. Então, queria parabenizar toda a Diocese de Jundiaí pelas celebrações em toda a cidade, né, e, em modo especial, lá da comunidade, a Santa Rita, que foi em todas as comunidades do entorno, do Parque Corrupira, do São José, do Parque Centenário, entre outras comunidades, do Guadalupe, lá no Moradazinhas, e a Paróquia Santa Rita, lá do Parque Secap.
cerimônias de intenso fervor que nos resgata o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa que muitas vezes fica esquecido em função da grande comercialização que gira em torno da Páscoa. Então, parabenizar toda a comunidade, e ainda estamos em Páscoa, até porque nós estamos na oitiva da Páscoa, que vai aí por essa semana fora ainda, né, senhor presidente? E como um ato, no sábado agora, mais um ato em favor da vida que será realizado lá na Praça da Sé, às 10 horas da manhã. Fazer um agradecimento, eu falei da comunidade de São José, quando se fala de feriado, né? Isso aconteceu na quinta-feira, um morador lá, o Carlos, conhecido como Cacá, me ligou com um problema lá na comunidade. E o final de semana era em louvor ao São José. E eles estavam com um problema lá na comunidade, porque ali tem uma parceria com a prefeitura, como não tem um espaço, né, e nem extensão de água, rede de água naquela região, então tem um poço artesiano ali que abastece tanto a comunidade local, através da igreja, como uma escola. E quem faz a manutenção desse poço, bem como a parte elétrica, é a prefeitura. E a prefeitura deu toda a assistência, chegou lá, fez inclusive a colocação do motor novo, e o mesmo, por alguns problemas técnicos lá, veio a queimar logo em seguida. Então, eu queria agradecer, em especial aqui ao engenheiro Leopoldo, o nosso amigo mais conhecido como o engenheiro Léo, da educação, que nos atendeu prontamente, juntamente com o nosso amigo Edson Lúcia, também, que faz a parte de elétrica. Só que ele falou: Marcelo, isso aí é questão da educação. Eu entrei em contato com o engenheiro Léo, ele acionou novamente a equipe de manutenção e correu tudo bem, fizeram a contento o serviço e no tempo hábil, para que nem sentisse a falta de água que iria acontecer se não tivesse feito essa manutenção. Então, fazer um agradecimento a público pela prontidão do atendimento ali para a comunidade, em nome da própria comunidade lá do São José, agradecimentos à prefeitura. Falaram de abrigo de ônibus aqui, realmente precisamos, o próprio nome diz, abrigo, né, no ponto de ônibus, que as pessoas possam ficar abrigadas. Então, agradecer que foi feita a instalação de um deles, há muito tempo pedido ali na comunidade, ali no Jardim FEPASA. Tinha sido colocadas as estruturas, agora foi colocado a cobertura. Na verdade, foi um pedido de vários abrigos na cidade como um todo, e ali, inclusive, não um só, mas sim nos outros pontos existentes ali também. E disseram que estarão colocando pelo menos mais um abrigo ali naquela região. Então, agradecer à Secretaria de Serviço Público, na verdade, um atendimento já há muito tempo esperado, esperamos que coloquem sim, bem como em outros pontos da cidade que tenham feito solicitação aqui através da Câmara. Tivemos também, dando uma volta e vendo as obras ali de pavimentação no Novo Horizonte, bem como a colocação e o plantio de gramado, né, e uns coqueiros ali em frente ao conjunto do CDHU. Um trabalho que foi feito também junto com a comunidade, pedido desse vereador, para colocação e o plantio de grama ali. Ficou muito bonito, muito belo aquela avenida. Inclusive, pedimos aí que fortaleça, né, por parte da administração, a sinalização daquela região. Tanto a questão vertical como horizontal, né? Pintura, colocação de placas, mas a gente faz um apelo, principalmente para os moradores, que respeitem essa sinalização. Estamos pedindo também a colocação, lógico que agora com a pavimentação, o pessoal acaba abusando um pouco da velocidade. Lembre-se que ali tem crianças,
né? Jovens, pessoas idosas que estão transitando por ali. Então, muito cuidado. A pavimentação chegou, mas vamos tomar cuidado com a comunidade local. Então, nós estamos pedindo estudos aí para se colocar lombadas naquela região, para amenizar problemas que possam acontecer com abuso de velocidade ali naquela região. Já existe esse estudo, esperamos que sejam colocados em prática a execução dessas lombadas, principalmente em pontos estratégicos. Fizemos um trabalho, junto com a comunidade, de retirada de entulho. Colocamos algumas caçambas em pontos estratégicos nessa mesma região para fazer essa melhoria, porque, infelizmente, as pessoas estão fazendo a manutenção nas suas casas e estão jogando entulho na rua. Gente, isso aí vai gerar um problema para todos lá da comunidade. Porque entulho significa sujeira, e sujeira é sinônimo de bichos, insetos. Então a comunidade já tem um problema em relação a isso, e se a própria comunidade não ser parceiros em relação ao trabalho que está sendo feito lá, de nada realizará. Estamos pedindo novamente que seja colocado algumas caçambas em pontos estratégicos, então que vocês utilizem essas caçambas para os entulhos. Não é lixo. Lixo tem que ser colocado no seu devido local, nos saquinhos, e aí é feita a coleta do lixo. As caçambas são para colocação dos entulhos, porque muita gente está fazendo, e lógico, merecedor desse esforço, né, de melhorar a sua residência, mas cuidado com o lixo, vamos colocar nessas caçambas. E bem como as árvores, os coqueiros que foram colocar, vamos tomar cuidado delas, ficou tão bonito, e só ficará e permanecerá bonito se a comunidade ajudar a tomar conta. Ainda falando dessa parceria do Novo Horizonte, né, o trabalho do pessoal nesse feriado lá para conclusão das obras da pavimentação. Essa que por muitas vezes foi falada, criticada, agora acontecendo lá no Varjão. Gente ainda que não acredita, fala, vai parar em frente à estação. Não, o compromisso é que seja feita a extensão toda lá da estrada, né, que levanta o poeirão lá no Novo Horizonte. Então, um pouco mais de paciência e para amenizar a parceria entre a Prefeitura junto com a ADAI, porque começou a pavimentar e movimentar a terra, começa aqueles problemas de ligações de água, de esgoto. Então, o trabalho simultâneo junto com a ADAI tem trazido tranquilidade e agilizado os trabalhos lá. Então, parabenizar a toda essa parceria e, mais uma vez, pedir a paciência das pessoas que estão por ali. Queria só fazer um agradecimento especial, mais uma vez, a Junde Sondas, que é parceiro de um trabalho de inclusão digital que será realizado lá no Morada das Vinhas, junto com a ONG Paraíso. O espaço do centro comunitário foi todo reformulado, a prefeitura fez as instalações, estão sendo colocadas as grades lá para dar maior segurança aos equipamentos, e nesse final de semana, exatamente na quinta-feira, né, foi a retirada dos equipamentos. Então, um agradecimento a público da Junde Sondas, através do Luciano Léo, que só poderá ser realizado esse trabalho junto com a sua parceria. Senhora Presidente, eram as palavras na sessão de hoje. Próximo orador inscrito é o vereador Tico José Galvão Braga Campos. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, o pessoal que vai nos ouvir aí logo mais pela Rádio Cidade. Sábado, vereador Marcelo, presidente, vereador Zé Dias, estava impossível transitar na Ponte São João. Simplesmente impossível. Eu estava me locomovendo até a Estrela da Liberdade, onde teve
a Malhação de Judas, já tradicional Malhação de Judas, no qual eu vou falar, vou agradecer aqui as pessoas também, mas o trânsito ficou parado na Avenida Imigrantes. Foi uma coisa assim absurda. Por volta de 10h15 mais ou menos. Aí eu falei, eu vou pela ponte, né? Então, eu estava descendo ali a rua de acesso ali, pela Deca, estava aquele trânsito tremendo. Eu falei, eu vou pela ponte, eu vou desviar aqui. Saiu da boca da Cascavel, caiu na boca do Carcará ali, viu, Zé Dias? Não foi fácil. Então, gente, a gente vem falando, todas as sessões, faço questão de falar do viaduto da Ponte São João. Ou de uma alça, ou de um túnel, mas que faça alguma coisa na Ponte São João. Porque, vereador Marcelo, foi duro sair daquele trânsito ali. Foi muito difícil. Eu fico imaginando esse trânsito aí com mais 2, 3 anos pela frente. Fica complicado você imaginar como é que vai ser sem o viaduto. Se não fizer isso aí, vai ficar muito difícil. Permite sim, vereador. Eu até fui contactado também por alguns moradores que estavam se utilizando lá da região do viaduto. Infelizmente foram inclusive fazer uma manutenção essa necessária. Mas eu senti assim aí, eu teria que dar um posicionamento em relação a isso. Acho que faltou um pouquinho aí de planejamento, como foi dito hoje, para se fazer uma manutenção. Final de semana, inclusive com o jogo lá no Paulista, quer dizer, também ajuntou um monte de ações no mesmo dia, que isso já deveria estar previsto, e essa manutenção deveria ter sido feita numa outra oportunidade. Até entendo o crescimento da cidade, que a cidade cresceu, né? A população aumentou, os veículos aumentaram, mas nós continuamos morando daquele lado. Aí fica complicado. Aí a gente sente na pele, né? Aí fica difícil realmente. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereadora. Pelo que me consta, toda a documentação exigida pelo BNDES já foi entregue. Na última quarta-feira, inclusive, foi o restante da documentação e provavelmente, se estiver tudo em ordem, não é, a verba deverá sair no mês de abril. Aí o senhor verá a sua obra tão pedida e sonhada, né, através do senhor, a obra sonhada pelos moradores, né, que é o novo viaduto da Ponte São João. Vamos torcer para que toda a documentação realmente esteja em ordem e que o BNDES libere a verba o mais rápido possível. Com certeza, vereador. Até ia dizer que falei com o prefeito Orifossen, até falei lá na Malhação de Judas, falei, prefeito, o senhor precisa passar hoje na Ponte São João, para você ver como é que está. Até falei para ele, ele falou assim, Tico, em breve teremos novidade aí, né? Então, esperamos realmente essa novidade, que seja boa, que seja uma novidade que a população vá aplaudir realmente o senhor prefeito Arifosse, a população da Ponte São João, né? Que a gente acredita nisso, acredito que o prefeito vai honrar com esse compromisso na Ponte São João ainda esse ano, né? Porque daí não vai ter mais tempo. A eleição começa em outubro também e o nosso ano legislativo acaba, né? Acaba os 4 anos aqui e não conseguimos ver o tão sonhado viaduto da Ponte São João, que está atrasado há mais de 20 anos. Tem que se dizer. Um atraso de mais de 20 anos. A MRV, essa empresa de construção civil, vai fazer não sei quantas torres ali, onde é a Deca. Né? Claro, tem que crescer. Ainda bem que está indo, o crescimento está indo para lá um pouquinho também, né? Aí começa esse crescimento imobiliário, a especulação imobiliária. Tem uma outra especulação imobiliária que é lá na Rua Atibaia, né? E que vai começar ali no Pasto do Vadico, já está lá o stand de venda, que vai aumentar muito a população local, tanto da colônia quanto da Ponte São João. E via de acesso, como é que faz para esse povo? Como é que faz via de acesso para todo esse povo que vai morar para aquele lado agora? Para nós que já estamos e para a população que vai morar naquele lado. Então, senhor prefeito, Demir Pedro Vitor, meu secretário, né? Secretário
do partido do prefeito, do meu partido também. Agilidade, força aí, vamos lá, né? Eu queria agradecer aos vereadores, porque votaram favorável ao meu projeto, né? Um projeto interessante, projeto importante, né? Foi votado hoje, com 15 votos favoráveis. Então, a gente agora espera que o senhor prefeito sancione a lei que dê isenção na taxa de água aí para o pessoal que for atingido pelas enchentes, né? Então, um projeto muito importante, projeto que eu vejo aí que vai beneficiar realmente várias pessoas que já sofrem com a inundação. E aí, ainda tem que no outro mês amargar uma conta dolorosa no bolso, né? Então, já perdeu tudo que tinha, aí no outro mês vem uma surpresa desagradável, que é aquela conta alta. Então, senhor prefeito, a gente pede que o senhor realmente sancione a nossa lei, sensível do jeito que o senhor é, a gente sabe que o senhor vai acatar, né? Vamos cobrar isso, né? Sexta-feira, tivemos, sexta última, Marcelo, vereadora Ana Antonelli, uma procissão maravilhosa, né? No bairro do Tamoio, em direção à Cidade Nova, no qual tivemos a ensinação da Paixão de Cristo também. Foi um dia de graça, um dia muito bacana da nossa comunidade, um momento forte da nossa comunidade. Eu calculo que tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas lá, entre a população do Tamoio e da Cidade Nova. Então, está de parabéns o padre Zé Carlos, né, pela união das duas comunidades, pelo trabalho que vem desenvolvendo, tanto no Tamoio quanto na Cidade Nova 1. E agradecer ao padre Alexandre também, que veio de Itu para a celebração da Semana Santa, que ficou no Tamoio com a gente lá, né? Então, Deus abençoe o padre aí, né? Aí é o munícipe, é o cristão abençoando o padre aí, né? Muito obrigado pelas horas que nós passamos juntos lá. E também agradecer a CETRANSP, a Guarda Municipal, que deu todo o apoio, né? E a comunidade toda que se envolveu no evento também. A Malhação de Judas também foi um sucesso, já virou uma tradição muito grande na nossa cidade. Não tem nada de violência, não, viu? Ali tinha criança, tinha muito brinquedo para as crianças, balas, sorvete, mas estava muito bacana mesmo a participação de toda a população, a participação de muita gente, foi muita gente mesmo na Malhação de Judas, e a cada ano está melhor, né? Um evento que resgata as tradições, né? Mas foi muito bacana realmente, agradecer ao Milton, o Alceu, o Bonini, o Gildo, todo o pessoal lá da organização, né, do Estrela da Liberdade. Parabéns mesmo pela organização, e todos os anos a gente está presente lá na Malhação de Judas e ajudando a organizar também. Dizer que no dia 29 próximo, o Marcelo já falou aqui, todos nós já falamos, mas nós estaremos lá na frente parlamentar, alguns vereadores, estaremos lá na Praça da Sé, prestigiando o evento da Igreja Católica, um evento que a gente sabe que não é só da Igreja Católica, é da humanidade, né? É de toda, ecumênico, né? De todas as religiões e de toda a população também, que é em defesa da vida. Quando a gente vê uma criança, até, permita-me, presidente, alongar um pouquinho, sábado nós fomos enterrar uma criança, é um natimorto, de 5 meses e meio. 5 meses e meio a criança. De um funcionário que trabalha com a gente, eu tenho 2 funcionários, e era irmãozinho desses funcionários. Presidente, com 5 meses e meio, a criança já estava formadinha. Sabe? É um absurdo o que se faz no aborto. Nós vimos aqui no telão. As pessoas têm que ter consciência disso. Tem que ter consciência realmente. É a mesma coisa de matar um filho de 2, 3 anos de idade. Ninguém quer matar. Então, o pior é um indefeso dentro da barriga da mãe. Olha, gente, é um crime bárbaro que se faz. Aquela criança, a mãe teve problema e foi para o hospital e teve problema, e a criança veio natimorto. E a gente viu, fomos enterrar a criança, uma criança de 5 meses e meio, mas perfeitinha, perfeitinha. Então, gente, vamos rever nossos conceitos realmente. A Igreja Católica aí, ela vem despertar esse interesse na população. As pessoas querem, o ministro Temporão quer discutir com a população. Olha, gente, é um outro estelionato que estão enfiando goela abaixo da população. Vamos tomar cuidado com isso.
Tomar cuidado com isso. Então, eu falo para o ministro lá que é a mesma coisa, para mim é a mesma coisa. Matar uma criança de 3, 4 anos, ou de 20 anos, matar um ser humano e matar um bebê na barriga. É a mesma coisa, viu, presidente? O vereador Marcelo outro dia falou aqui. A gente defende ovo de tartaruga, está dentro do ovo, né? Se um cidadão for lá pisar no ovo de tartaruga, vai preso. Vai preso sem direito à fiança. E o governo quer que a gente discuta matar a criança. Então fica difícil realmente. Já é lei nesse país. Se pisar no ovo de tartaruga, vai preso sem fiança. Mas vamos discutir matar a criança. Então fica difícil, né? Fica muito complicado. Só para dizer, para terminar, presidente, dia 30, o novo plantel do Estrela da Ponte, né? Do Clube Estrela da Ponte, estaremos lá com o Altevir, com o presidente Altevir, com o Aguinaldo, com o Sanan, com o Joel Lanza, com toda a diretoria lá. E dia 31 também, uma reunião com o pessoal do Jardim Celeste para discutir a questão do esgoto e também a questão do asfalto da rua principal, tá ok? Muito obrigado, são essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Próximo orador inscrito é a vereadora Marilena Negro. Peço ao vereador Tico, o vereador está com compromisso, então nós continuamos na presidência e a vereadora Marilena Negro se utilizará da tribuna. Senhora presidente, senhores vereadores, esse momento da sessão, que já terminou, com muitos assuntos prejudicados nesse período da manhã, ela se estende para o que se chama grande expediente, que é esse momento que os vereadores podem expressar as suas opiniões sobre o que aconteceu na sessão ou outros assuntos. E às vezes parece que se cinde assim, frontalmente o que se entabulou de discussão na Câmara, parece outra sessão, né? Parece outra sessão, as pessoas tratam de questões mais amenas, às vezes de questões do seu cotidiano, pedidos, requerimentos, aí, respostas de pedidos de informação. E aí fica uma coisa que acho que eu me colocando no lugar de quem está ouvindo a sessão, por exemplo, na rádio à noite, dá a impressão que agora são outros personagens. Até por conta disso, eu refletindo, falei, não, eu tenho que dar continuidade, pelo menos ao último assunto que se travou aqui, que é o que chamou a atenção de todos os vereadores, que é a questão do projeto de lei que deu o título de utilidade pública para a Fundação Anhanguera, apesar das críticas que tecemos em relação à função, de fato, educativa e dos personagens que estão, não por trás, mas por dentro desta fundação. Sejam eles políticos, ex-políticos, agentes políticos, como figuramos aqui. O ex-prefeito, ex-deputado André Benassi, já figurou lá o presidente do PSDB, Sérgio Del Porto, temos José Antônio Parimoschi, temos aqui, não tenho todos os nomes, mas temos o próprio Cristiano Perobon, também sei que é membro do partido, e isso aqui motivou, num primeiro olhar, a impressão de estarmos ofertando um título a uma legenda partidária na cidade, e não a um grupamento de pessoas bem intencionadas que querem fazer uma TV com finalidade cultural e educativa aqui para a cidade. Por conta disso, e aproveitar o meu tempo, o tempo que a gente não tem regimentalmente na hora de discutir o projeto, e vou ler, tenham paciência, eu vou ler, é um texto da Folha, uma publicação da Folha de São Paulo, da jornalista Elvira Lobato, de agosto de 2002, 24 de agosto de 2002. E ela fala do Fernando Henrique Cardoso.
FHC distribuiu rádios e TVs educativas para políticos. Então, essa é a matéria, o teor da matéria, que culminou também com a nossa fala hoje aqui no plenário. Repetindo seus antecessores João Batista Figueiredo e José Sarney, o presidente Fernando Henrique Cardoso distribuiu concessões de rádios e televisão a aliados políticos. Pelo menos 13 deputados federais, além de deputados estaduais, prefeitos, ex-deputados e candidatos a cargos eletivos, receberam concessões de rádios e TVs educativas. Em seu primeiro pronunciamento pela TV, como presidente, Fernando Henrique prometeu pôr fim ao uso político de concessões de radiodifusão e anunciou que elas passariam a ser vendidas em licitações públicas. O governo não estabelecerá nenhum balcão, nem canal algum para a prática do toma lá da cá, afirmou. Ele acabou com a distribuição política das emissoras comerciais, tornando obrigatória a venda das concessões por licitação pública, mas deixou uma porta aberta para a negociação política. As emissoras educativas continuaram sendo concedidas pelo Executivo. Assim, em 7 anos e meio de governo, o senhor Fernando Henrique Cardoso, além das 539 emissoras comerciais vendidas por licitação, ele autorizou 357 concessões educativas sem licitação. Figueiredo distribuiu 634, José Sarney 958, basicamente comerciais, igualmente sem licitação. A distribuição foi concentrada nos 3 anos em que o deputado federal Pimenta da Veiga, PSDB Minas Gerais, coordenador da campanha José Serra, esteve à frente do Ministério das Comunicações. Ele ocupou o cargo de 99 a abril de 2002, quando, segundo seus próprios cálculos, autorizou perto de 100 TVs educativas e pelo menos 23 foram para políticos. A maioria dos casos detectados pela Folha em Minas Gerais, base eleitoral de Pimenta da Veiga, mas há em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Roraima e Mato Grosso do Sul. Eu fiz essa leitura para dar uma contextualizada, para situar quem ouviu ou pegou aí, vai ouvir um pouquinho a rádio à noite, no calor das discussões, pode não entender o alcance, a questão da moralidade que nós colocamos. É a tentativa de tornar moral, houve uma tentativa de tornar moral, mas se deixou ali um canalzinho para não se fechar os acertos, as questões políticas. Em São Paulo, pelo menos 2 concessões de TV educativa foram dadas a entidades ligadas a políticos. A Fundação Cultural Anhanguera, ligada ao deputado federal André Benassi, recebeu concessão para a Várzea Paulista. E a segunda para uma TV em Presidente Prudente. E a maior da parte das emissoras educativas autorizadas por Fernando Henrique, em 2002, foi para universidades, igrejas, profissionais de radiodifusão, mas grande número foi parar em fundações ligadas a políticos. Bom, a identificação dos políticos favorecidos é difícil, a não ser que venha nessa hora, numa Câmara Municipal, em que se obriga a colocar documentação estatutária da entidade, e aí a gente flagra todas as personagens, todas as pessoas que fazem a história desta cidade, ou que fez, e como disse, não querem largar a caneta. Acham que a história desta cidade tem que ser escrita apenas por aquelas mãos que estão identificadas pela legenda, por uma determinada legenda partidária. E não é assim. A cidade é feita de pessoas, de cidadãos que pensam, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Só que tem um detalhe. Quando as pessoas estão no poder, isso eu falei hoje e vou repetir, elas vão perdendo a noção do certo e do errado. Elas vão ficando, vão permanecendo, vão criando laços de amizade, começam a não perceber os caminhos que estão percorrendo. E muitas vezes não são os caminhos da legalidade. Alguns não são caminhos da moralidade. E nós temos que ouvir que cidadãos simples não pensam. Que cidadãos simples podem ser encontrados na rua e achar que está tudo muito bem. Eu, sinceramente, acredito que não é mais assim. Que no meio de cidadãos simples, comuns, existem pessoas grandes, de pensamentos grandes, e que podem entender e perceber
a novidade, que não é novidade nenhuma, oferecer um título de utilidade pública para uma entidade que vem aqui, cumpre um requisito contestável, legal aqui na Câmara, põe um sinal de faz de conta lá em Várzea Paulista, pega uma transmissão aqui no Jardim Tarumã e faz um convênio com a Fundação Cultura, para repetir programação, mas lá por baixo consegue fazer programação, porque eu assisti programação que foi feita pela TV. Por exemplo, um programa com o representante da Associação Comercial, se eu não me engano, se chama Essência ou Essencial, entrevistando pessoas dessa área de comércio. Bom, que isso tenha um retorno para a comunidade? Pode ter, se o canal pegar bem, que na minha casa não pega, já fiz vários testes. Quando ele repete muito, de forma muito ruim, a gente quer um canal que realmente funcione, que tenha um interesse para a comunidade. Não estamos convencidos disso. Fiz questão de usar meu tempo na tribuna hoje para estar lendo essa matéria e dizer assim que as coisas têm história, teve um passado e o passado está aqui. Essa é mais uma das emissoras que chegou até a cidade por mecanismos questionáveis. Foi uma benesse política dada por alguém que estava do poder naquele tempo, Fernando Henrique Cardoso, para quem então estava naquele tempo deputado nos representando. Mas não veio para a cidade, veio para uma pessoa. E essa pessoa, por estar investida de um cargo público, utilizou. E hoje está desenvolvendo, está tentando desenvolver um trabalho. Mas não pode negar como foi feito isso no passado. Isso é histórico, está aqui, jornal, se quiser acessar a internet, está lá para todos ouvirem. Então, eu sinto ter usado o meu tempo só com este assunto hoje, mas eu queria finalizar. Nosso trabalho continua, fazemos as nossas reivindicações. Hoje a sessão não teve um final, pelo menos dando conta da pauta, infelizmente, né, senhora presidente? Deixamos coisas para depois. Tem um projeto de lei que eu gostaria muito que estivesse na pauta semana que vem, que é do adesivamento de veículos, né, para a gente poder fiscalizar. E queria ter falado um pouco sobre isso, mas senti que devia esclarecer o cidadão simples. E quando eu falo simples, não é simples porque não sabe ler ou escrever, ou tem dificuldade, não tem inteligência. É simples porque não está dentro do poder. É simples porque é um cidadão comum que está aí ganhando sua vida trabalhando e não se ocupa de questões banais, muitas vezes, mas que, lá no fundo, tem a ver com o seu dinheiro, com o investimento dos tributos públicos, com os nossos impostos. Eram essas minhas considerações nesse grande expediente de hoje, senhora presidente, senhores vereadores. Próximo orador inscrito é o vereador Pastor Roberto Conde. Não estando no plenário, a próxima inscrita é esta vereadora. Eu peço ao vereador Zé Dias a fineza de assumir a presidência por alguns minutos, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente José Dias, vereadora Marilena Negro, senhores vereadores, as pessoas que nos veem, que nos assistem neste momento, com certeza as que também estarão nos ouvindo pela Rádio Cidade, a partir das 20h. Hoje saio daqui feliz porque tivemos derrubado o veto no projeto que fala sobre o reaproveitamento do óleo de cozinha, para que ele não seja despejado no esgoto e não vá rumo aos rios. Houve um veto, mas ele foi derrubado e, com certeza, também é, sim, de interesse do senhor prefeito, que já pensa no biocombustível, também como uma maneira de economia, e é através desse óleo que será feito. E também a senhora Maria Alice, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, que poderá se aproveitar também de parte desse óleo que será coletado por alguém que a prefeitura designar depois de regulamentada a lei,
para que seja feito sabão, ou enfim, que se dê outra destinação. Sabemos até que no próprio Fundo Social já é dado gratuitamente esse curso de como se faz sabão com o óleo de cozinha reaproveitado. Também, senhor presidente, queremos aqui destacar e agradecer um convite que recebemos do coronel Edson Ferrarini para o próximo dia 27, às 20 horas, lá na Avenida Jabaquara, bem de frente à igreja de São Judas Tadeu, quando haverá a entrega de um prêmio, de uma homenagem a uma pessoa que está comemorando 10 anos sem droga. O coronel Ferrarini mantém um trabalho gratuito para a recuperação de dependentes químicos, drogas lícitas, que é o álcool, ou então drogas ilícitas. Agradecemos o convite e vamos fazer o possível para estarmos lá na capital no dia 27, às 8 horas da noite, quinta-feira, portanto, para assistirmos à entrega que deverá ser, sem sombra de dúvidas, emocionante desse prêmio para esse cidadão que já está comemorando 10 anos sem a utilização de drogas e através desse trabalho desenvolvido pelo coronel Edson Ferrarini. Senhor presidente, aqui está mais uma prova de que não vejo necessidade de apresentarmos requerimentos de informação se podemos obter as informações até com um tempo mais rápido, porque os requerimentos, todos sabem que o senhor prefeito, através das secretarias, tem, de acordo com a lei, até 15 dias para responder ao vereador, para responder à vereadora. Então, de repente, a gente é julgado porque não apresenta requerimento, mas ninguém me perguntou quantos ofícios nós mandamos, quantas respostas positivas nós obtivemos. Então, é por isso que eu faço uso dessa tribuna, que muitas pessoas nos veem, muitos nos ouvem, e as pessoas que nos pediram essas benfeitorias, que motivaram o encaminhamento dos ofícios. Um deles foi encaminhado para o para o secretário, não é, do trânsito, que é o engenheiro Dianin, mas quem nos responde é o chefe da divisão de planejamento de trânsito. As pessoas moradoras lá do Rio Acima, da estrada do Rio Acima, pediram a pintura das lombadas que tem lá na Avenida Geraldo Azzoni. Muitas pessoas não percebem a existência da lombada e passam por cima delas porque não tem a pintura. E nós recebemos agora que foi feita a vistoria no local e realmente foi constatada a necessidade da manutenção daquela via, principalmente a pintura do eixo central de toda a extensão, as placas de regulamentação e advertência que estão danificadas e também a pintura dos redutores de velocidade, que são as lombadas. Queremos agradecer aqui a atenção, não é, das pessoas de lá da Secretaria dos Transportes, e o fazemos através do chefe da divisão de planejamento do trânsito, o engenheiro Adilson Borriero, que nos comunica que os serviços estão sendo feitos a pedido dos moradores através desta vereadora. Um outro pedido feito foi a pintura da sinalização de solo, também na mesma via, e no mesmo requerimento ele nos responde. E uma outra que nós fizemos, uma outra solicitação, também ao secretário de Transportes, foi a sinalização de solo na Avenida Rubo, na Vila Jundiainópolis. Fizemos uma reunião com algumas pessoas moradoras daquela área e agora recebemos que já foi atendida essa nossa solicitação através da ordem de serviço número 86 deste ano de 2008 e já foi encaminhada para a divisão de implantação e manutenção para a execução. Portanto, sabemos que muitas pessoas daquela região, lá da Avenida Rubo, inclusive algumas que estiveram conosco pedindo essas melhorias, estarão nos ouvindo ou estão nos vendo nesse momento e ficam sabendo que o pedido foi atendido e aproveitamos mais uma vez para agradecer à Secretaria. Estamos nos congratulando
com o Clube Showball Esportes pela realização de um projeto esportivo com fins sociais. Na noite de ontem, e mandamos já um ofício também cumprimentando toda a diretoria da Plascar por essa iniciativa, que para atender crianças acima de 8 anos e até os 18 anos de idade, com um projeto de futsal, que é realizado pelo Showball Esportes, e agora, juntamente com essa iniciativa da empresa Plascar, né, visa a inserção do jovem no mundo da bola, um caminho que, além de impor um ritmo saudável ao dia a dia dos garotos, os exclui de alternativas ilícitas pelas quais, infelizmente, muitos jovens optam nos dias de hoje. Então, quero aqui, e o faço, cumprimentar também a empresa Plascar, que, conforme eu disse no ofício, quem sabe esses meninos, acima de 8 anos e até os 18, serão futuros funcionários dessa empresa que está se preocupando hoje com o direcionamento da vida desses jovens, levando-os para o esporte, para que não sejam levados principalmente para o mundo das drogas. Fizemos uma reunião também com alguns comerciantes da Avenida Doutor Cavalcante, da Marechal, da Prudente e da Vigário, e pediram operação tapa-buracos, que já não aguentam mais os buracos existentes nessas vias. Então, estamos fazendo a indicação, indo hoje lá para a Secretaria de Serviços Públicos. Agora já estamos caminhando para o fim do mês de março, e queira Deus as águas de março também que acabem ou que diminuem, porque não podemos ficar sem chuva absolutamente, mas que diminuam para que esses serviços possam ser realizados. Estamos pedindo a construção de galerias de águas pluviais na rua Ideal Padrão, lá no bairro da Colônia, já início, eu diria, do bairro Caxambu. Fizemos uma reunião também com os moradores e levamos a boa notícia que fomos atendidos também pela Secretaria de Serviços Públicos e também Secretaria de Obras, colocando postes de iluminação e iluminando aquela via que tinha um problema muito sério com as meninas, os meninos também, por que não, que voltavam do trabalho ou da escola em altas horas, sempre após as 22, e a escuridão era tremenda. Só que agora precisa se arrumar a rua, porque ela está totalmente intransitável. E de nada adianta passarmos a máquina se não colocarmos as galerias de água pluvial. Senão, o que acontece? As casas da Baixada, elas vão se sentir prejudicadas, porque a cada vez que se passa uma máquina na primeira chuva, as duas casas são invadidas pelo barro, invadidas pelas águas. E nem os moradores, tampouco esta vereadora e muito menos o Poder Executivo, quer prejudicar ninguém. Ao contrário, estamos aqui para tentar ajudar essa população, mas lá há necessidade urgente e já estamos pedindo uma audiência com moradores daquela rua, juntamente com o secretário Walter da Costa e Silva, o engenheiro Valtinho, para que veja a possibilidade de colocar essa canalização lá na rua que eu citei, na rua Ideal Padrão, lá no bairro da Colônia. Pedimos também o nivelamento das ruas do condomínio Vilas de Jundiaí, lá no bairro Gramadão. Eu já encerro, senhor presidente. Aplicação de herbicida nas ruas de Vila Rio Branco, corte de mato na calçada da rua Santa Terezinha, esquina com a Padre Eucário, também na Vila Rio Branco. Mais uma operação tapa-buracos, nos pede a população lá da Vila Rui Barbosa, especificamente os moradores da rua Jussara e também da rua São José dos Campos. Temos mais alguns pedidos que fizemos, alguns já atendidos, outros ainda apenas na promessa de atendimento, mas na próxima terça-feira, para eu não me alongar e passar da minha hora, dos meus 10 minutos, deixamos para a terça-feira da semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muito obrigada, senhor presidente, essas as nossas considerações. O próximo orador inscrito é o vereador José Dias,
eu peço a gentileza para a nossa companheira, vereadora Ana Vicentina Tonelli, que ocupa a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, então, o vereador José Dias. Obrigado, senhora presidente, ou presidenta. Eu quero aqui, primeiramente, de público, agradecer as pessoas aqui presentes. Quero aqui cumprimentá-lo, o nosso companheiro Paulinho, da Rádio Difusora de Jundiaí, e sua esposa Terezinha, casal simpático, sempre presente aqui nesta casa, né? Nossos companheiros, os guardas da Guarda Municipal aqui sempre presentes, né? E também aqui presente aqui nesta tarde, a nossa companheira moradora do Jardim Santa Camila, a Maria das Graças, né? E a filha Malu, e eu não sei o nome desse é o filho também, na verdade, Maria das Graças. Mas cumprimento a todos aqui presentes, e quero falar um pouco, senhora presidenta, referente ao trabalho, principalmente desta quinta-feira passada, que foi o mutirão, que é um trabalho digno e sério da nossa região do Jardim São Camilo. Esse mutirão foi implantado desde 1993. Foi um trabalho que realmente deu um grande resultado para aquela comunidade. O núcleo de Submoradias tem aproximadamente quase 6 alqueires. E todo o trabalho dentro desse núcleo de submoradias é feito o trabalho braçal, com grandes dificuldades, porque não temos condições e ruas, vias, para que seja realizado qualquer tipo de trabalho dentro do núcleo de submoradias. Então, esse mutirão vem vindo desde 1993. Hoje, o núcleo de submoradias tem canalizado em toda a sua extensão esgoto, água, energia elétrica, telefone, e muitos desses trabalhos foi executado através do mutirão. A prefeitura ou a companhia Piratininga de Força e Luz, quantos postes de madeira carregamos para colocarmos dentro do núcleo de submoradias. E é importante que esse trabalho de mutirão, ele ainda está vivo e vem dando grande resultado para a nossa comunidade, especialmente também para a cidade de Jundiaí. Por quê? O mutirão não é só a concretagem de viela e pavimentação de vielas, coisa e tal, mas sim, é o mutirão para a retirada de entulho, de carcaça de geladeiras, fogões, sofás, madeiras, entre outros. O plantio de gramas, plantio de árvores, flores naquelas áreas de riscos, também é feito através do mutirão. E aí está aí o lado positivo, que nós conquistamos com dificuldades, mas muito gratificantes. Hoje, com toda essa forma de trabalho, a gente fica analisando bem na época da chuva, em relação a outras cidades e outros bairros do nosso querido estado de São Paulo. Qualquer chuva, qualquer chuvisqueiro é suficiente para enchente, e assim aqueles moradores perdendo tudo aquilo que realmente compraram com grandes dificuldades. E nós temos aí o Jardim São Camilo, que é verdadeiramente um núcleo de submoradias. Mas graças a Deus e graças ao trabalho do vereador Zé Dias,
Sociedade Amigos de Bairros e próprio dos moradores. O único bairro de Jundiaí que tem um trabalho movimentado a mutirão, especialmente Braçal. Nenhum mais outro bairro de Jundiaí tem. Muitas vezes passamos por muitos lugares e até promovendo que fosse também feito da mesma forma do Jardim São Camilo, mas temos respostas negativas. Muitos falam, pagamos impostos a prefeituras que realizam os trabalhos necessários para a população. E assim vai indo. Mas para mim é de grande orgulho saber que esse mutirão, nós vem fazendo também a prevenção do transmissor do mosquito da dengue. Porque ali nós estamos recolhendo pneus velhos, latas, garrafas PETs, caixas de leites. E, portanto, a gente está bastante tranquilo com o trabalho que faz. Que o trabalho que deu resultado, está aí o resultado positivo. Mas nesses feriados, ou nesses 4 dias de feriado da Páscoa, falo mesmo da quinta-feira passada, foi um grande trabalho lá dentro do núcleo de submoradia, e também no sábado, o trabalho foi feito na Estância Alpina e Voturucaia, junto com aqueles moradores, que é idêntico com o núcleo de submoradias. Pessoas carentes e muito difícil de chegar os benefícios até essas pessoas ou essas famílias. Pessoas que realmente precisam do poder público. Muitas delas desempregadas. Muitas pessoas no qual eu tive a oportunidade de ver entrar em várias residências ali no sábado passado, na Estância Alpina. Ruas de terras, tem muitas, onde nós conquistamos, algumas daquelas ruas, foi o esgoto, a água, mas ainda tem algumas para concretizar esse benefício àquela população. Muitas vezes o esgoto, céu aberto, presidente desta casa. Então, portanto, eu digo, estamos aqui para levar a esta população, especialmente as mais carentes em bairros de periferias, que realmente precisa do poder público em tudo. E por que não o dinheiro que sai do próprio povo não pode ser revertido para o povo? Aquele povo que está ali morando, não é porque gosta, não é porque ali é legal, coisa e tal, é pelas necessidades, pelas dificuldades que elas tenham e não podem ir lá num loteamento mais sofisticado ou comprar sua própria casa. Então, portanto, elas ficam nesses locais. E a gente sabe que a responsabilidade de uma pessoa que foi eleita e representante legítimo, tenhamos sim de fazer o melhor a cada um daquelas pessoas que nos procuram. Daquelas pessoas que nos ligam durante a noite, a madrugada. Aquelas pessoas que batem na porta. E eu me sinto feliz e orgulhoso por atender essas pessoas. Não consigo fazer aquilo que realmente deveria ser feito. Um atendimento especial de 100%, que ninguém faz nessa terra. Mas aquilo, o pouco que faço, faço com orgulho, faço com o coração e gosto do que faço. Portanto, a maioria dessas reivindicações, são de uma forma elaborada,
a gente chega até a pessoa, explica quando pode e quando não pode. Mas, o vereador Zé Dias sempre teve um trabalho junto à comunidade. E muitas vezes, nós comentamos quantas pessoas e famílias que eu vou visitá-lo, como fiz ontem à noite. Pessoas que estão numa cadeira de rodas. Senhor presidente, só para concluir meu tempo, Conclua, meu raciocínio também. Pode concluir. Nós visitamos. Eu acho que é um orgulho muito grande para o Zé Dias cidadão, digo melhor, e visitar as pessoas. E visitar os hospitais, as pessoas que estão internadas, aquelas pessoas que precisam de uma palavra amiga. E muitas vezes está ali, não tem sequer uma palavra amiga do próprio ou da própria família. Mas é assim a vida, e assim vamos tocando e fazendo aquilo que realmente é dever de cada um de nós. Porque tudo que a gente faz com o coração, não faz por obrigação. Então, portanto, senhora presidenta, eu agradeço aqui a oportunidade, nesta sessão que nós iniciamos às 9 horas, e já são 14 horas e 30 minutos. Mas eu agradeço de coração a todas as pessoas, a todos aqueles que nos procuram no dia a dia, e principalmente não posso deixar de agradecer a Deus por me dar mais esta oportunidade, encerrando esse expediente com chave de ouro, que é a paz, a saúde e a harmonia entre nós. Obrigado, meu Deus, e obrigado por todas aquelas pessoas que estão aqui presentes. Essas são as palavras do vereador José Dias. Não havendo mais oradores inscritos, pedimos aos presentes, senhora vereadora, senhor vereador, que, por favor, registrem a presença para que possamos encerrar os trabalhos. Benção. Por que foi? A benção? Faltou só a benção? Por quê, hein? Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, Deus do céu. Com 4 senhores vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.